Antes do dilúvio, o mundo era um lugar como nenhum outro na história da humanidade. Gigantes poderosos caminhavam entre os homens, governando com força e impondo seu domínio. Deus ainda falava diretamente com suas criaturas, mas ao mesmo tempo, onde a corrupção crescia como uma sombra silenciosa, ameaçando engolir tudo. Como seria habitar uma terra onde o paraíso perdido ainda era uma memória viva, contada por aqueles que ouviram a voz de Deus no Éden? Onde os Nefilim, filhos dos anjos caídos, eram adorados como deuses e temidos como monstros. Era um mundo ao mesmo tempo belo e aterrorizante, cheio de segredos, mistérios e escolhas que definiriam o destino de toda a criação. Um mundo antes da destruição, um paraíso à beira do abismo. Nos primórdios, Deus caminhava entre os homens. Ele falava com Adão no frescor da tarde, instruindo-o sobre o jardim que deveria cuidar. Essa conexão direta era um lembrete constante de que o Criador estava sempre presente. Mas isso não durou muito. O pecado entrou no mundo, e com ele a distância entre Deus e a humanidade começou a crescer. Caim, o primeiro assassino, foi um dos primeiros a sentir essa separação. Mesmo assim, Deus falou diretamente com ele, perguntando: "Onde está seu irmão Abel?" Caim, em sua arrogância, respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Essa troca marcou um ponto de ruptura. Deus não apenas o repreendeu, mas o amaldiçoou, condenando-o a vagar pela terra. Os descendentes de Caim herdaram sua rebeldia. Eles construíram cidades e erigiram templos, mas esqueceram do Criador. Enquanto isso, a linhagem de Sete, outro filho de Adão, continuou a buscar a Deus. Um de seus descendentes, Enoque, foi tão próximo de Deus que, segundo as Escrituras, não viu a morte porque Deus o tomou para si. Ele era uma exceção em um mundo que se tornava cada vez mais corrupto. Antes que o dilúvio varresse o mundo, a conexão entre o divino e o humano era muito mais direta do que podemos imaginar hoje. Deus, em sua misericórdia, não havia abandonado completamente a humanidade, mesmo diante de tanta corrupção. Ele ainda falava com aqueles que permaneciam fiéis, guiando-os e oferecendo vislumbres de sua vontade. Além disso, os anjos fiéis também desempenhavam um papel crucial, protegendo os justos e atuando como mensageiros. Entre os descendentes de Sete, havia aqueles que buscavam a Deus de todo o coração, como Enoque. Enoque era um homem singular, alguém que vivia tão próximo de Deus que sua vida era uma comunhão constante. Em noites silenciosas, enquanto o resto do mundo dormia, Enoque frequentemente saía para orar. Ele olhava para o céu estrelado e sentia a presença divina ao seu redor, como uma brisa suave que tocava sua alma. Certa vez, em uma de suas orações, Enoque teve uma visão. Ele viu uma imensa tempestade se formando, com nuvens escuras cobrindo toda a terra. No meio da tempestade, um raio de luz desceu do céu, iluminando um homem solitário que construía algo gigantesco. A visão era tão clara que Enoque sabia que Deus estava mostrando algo que aconteceria no futuro. Ele entendeu que o julgamento estava vindo, mas também que Deus estava preparando um caminho de salvação. Enoque profetizou sobre esse julgamento para sua família e para aqueles ao seu redor, mas poucos ouviram. Ele era tratado como um lunático por muitos, mas nunca perdeu a fé. Sua comunhão com Deus era tão profunda que um dia ele simplesmente desapareceu. Também existiam os anjos caídos nessa época antes do dilúvio. Agora, embora os anjos caídos estivessem espalhando corrupção, os anjos fiéis também estavam presentes. Eles eram enviados por Deus para proteger e guiar os justos em momentos de grande perigo.
Há histórias esquecidas de pessoas que foram salvas de maneiras miraculosas, que só poderiam ser explicadas pela intervenção desses seres celestiais. Em uma aldeia ao norte, uma jovem chamada Laila era conhecida por sua devoção a Deus. Certo dia, enquanto trabalhava nos campos, ela percebeu uma figura luminosa à distância. A figura, envolta em uma luz dourada, caminhava em sua direção. Quando chegou perto, ela percebeu que não era um homem comum. Seus olhos brilhavam como fogo e sua voz era como o som de muitas águas. O anjo entregou uma mensagem. Laila, não temas. Deus ouviu suas orações. Você e sua família serão protegidos, mas deve permanecer fiel e não se desviar dos caminhos do Senhor. Em meio ao caos ao redor, essa mensagem trouxe paz e esperança. E, de fato, enquanto muitos em sua aldeia sucumbiram à influência dos Néfilim e dos anjos caídos, Laila e sua família permaneceram intactos, protegidos de maneira inexplicável. Os anjos fiéis não apenas protegiam, eles também lutavam. Há relatos de batalhas invisíveis travadas entre os anjos de Deus e os anjos caídos. Durante noites silenciosas, algumas pessoas diziam ouvir sons de trombetas distantes ou luzes brilhantes no céu, que desapareciam tão rápido quanto apareciam. Esses fenômenos eram sinais de que, mesmo no meio da corrupção, Deus ainda estava no controle. Então vieram os Nefilim. Estes gigantes, frutos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram a personificação da violência e do poder descontrolado. Eles dominavam as cidades com brutalidade, suas sombras cobrindo tudo por onde passavam. Em uma cidade chamada Araquim, as pessoas decidiram se rebelar contra o domínio de um Nefilim chamado Gorat. Ele era um ser imenso, com olhos como carvões em brasa e força suficiente para derrubar uma muralha com as mãos nuas. Os cidadãos, armados com lanças e espadas rudimentares, atacaram em massa. Mas foi uma carnificina. Gorat destruiu tudo em seu caminho, deixando um rastro de corpos e edifícios em ruínas. Essa tragédia foi um lembrete de que, para a humanidade daquela época, a esperança parecia inexistente. No reino celestial, um dos anjos mais belos, Lúcifer, encheu-se de orgulho. Ele não queria apenas servir ao Criador, ele queria ser igual a ele. Sua rebelião atraiu um terço dos anjos, que foram expulsos dos céus. Esses anjos caídos, agora conhecidos como demônios, observaram o mundo que Deus criou com olhos invejosos e intenções sombrias. Quando esses anjos caídos decidiram intervir na terra, eles não o fizeram para proteger ou ensinar a humanidade, mas para corrompê-la. Eles tomaram forma humana, fascinados pelas filhas dos homens, e começaram a gerar filhos com elas. Esses filhos, os Nefilim, eram gigantes em todos os sentidos, de força, de altura e de maldade. Onde quer que fossem, a terra parecia tremer. Não satisfeitos apenas em habitar entre os homens, os anjos caídos trouxeram conhecimentos proibidos. Eles ensinaram às pessoas a feitiçaria, a astrologia e até mesmo como forjar armas de ferro e bronze. Mas esse progresso era um presente envenenado. Com armas em mãos, as tribos começaram a guerrear umas contra as outras. O sangue derramado manchou os rios e enegreceu a terra. Em uma aldeia chamada El-Kará, um pequeno grupo de homens buscava poder. Eles ouviram histórias de que um dos anjos caídos, chamado Azazel, tinha um conhecimento especial que poderia torná-los invencíveis. Eles viajaram durante semanas, atravessando desertos e florestas, até encontrá-lo em uma montanha escura, envolta em neblina. Azazel lhes ensinou o segredo da criação de lâminas mais afiadas e da manipulação dos elementos naturais para criar ilusões. Eles voltaram para a aldeia como heróis. Mas isso durou pouco.
O poder que ganharam os corrompeu, e em pouco tempo eles começaram a lutar entre si por supremacia. No final, a aldeia estava vazia, destruída pelas mesmas pessoas que buscavam poder. Os Nephilim, por outro lado, se estabeleceram como reis e guerreiros. Eles construíram cidades, mas não como refúgios de civilização. Eram fortalezas de opressão. Em uma dessas cidades, um jovem chamado Malak tentou desafiar o domínio de um Nephilim. Ele havia reunido um pequeno exército de pessoas desesperadas, armadas com ferramentas agrícolas transformadas em armas. Quando o confronto aconteceu, Malak liderou o ataque com coragem, mas foi em vão. O Nephilim, chamado Tarok, os esmagou, quebrando suas fileiras como se fossem galhos secos. O massacre foi tão completo que a cidade nunca mais se recuperou. Essas histórias de opressão e destruição eram comuns naqueles dias. A presença dos anjos caídos e dos Nephilim não só corrompeu a humanidade, mas trouxe medo e desespero. Eles não eram apenas inimigos físicos, eram símbolos do quanto o mundo havia se afastado do Criador. Em uma cidade chamada Aran, os Nephilim não eram apenas opressores, eles eram governantes. Entre eles, Sarak se destacava. Ele era um gigante de quase 5 metros de altura, com cabelos que pareciam cordas de bronze e olhos tão brilhantes que muitos acreditavam que ele podia enxergar a alma das pessoas. Sarak não era apenas forte, ele era astuto, um estrategista que sabia como manipular tanto o medo quanto a adoração. Ele exigia sacrifícios humanos regulares para demonstrar seu poder. Cada mês, os habitantes de Aran eram obrigados a oferecer os mais jovens e saudáveis de sua população em um ritual que Sarak dizia garantir a proteção da cidade. Aqueles que se rebelavam eram esmagados por suas mãos enormes ou devorados pelos animais selvagens que ele criava como símbolos de terror. Em um dia de sacrifício, um grupo de jovens decidiu se rebelar. Liderados por um homem chamado Elior, eles planejaram um ataque surpresa contra Sarak. Eles reuniram armas feitas de ferro, um conhecimento proibido que aprenderam com os anjos caídos. Mas Sarak os aguardava. De alguma forma, ele soube do ataque e, ao invés de se esconder, caminhou até o centro da cidade com um sorriso frio. O confronto foi curto. Sarak esmagou os rebeldes com uma brutalidade que aterrorizou até os seus próprios seguidores. Ele levantou o corpo de Elior acima de sua cabeça como um troféu e declarou: "Que isso seja um lembrete. Eu sou o poder. Eu sou o medo, e nenhum homem pode me desafiar." Após essa demonstração, os habitantes de Aran nunca mais ousaram questioná-lo. Antes de entender como o mundo chegou ao estado caótico que levou ao dilúvio, é essencial olhar para a origem do mal. O dilúvio não foi apenas uma resposta à maldade da humanidade, mas também à corrupção mais profunda, que começou muito antes do homem pisar na terra. Para entender como a violência, a idolatria e a decadência espiritual dominaram o mundo antediluviano, precisamos voltar à primeira rebelião. Não foi uma revolta humana, mas celestial. Lúcifer, o portador da luz, e sua queda iniciaram um conflito que moldou os alicerces do pecado no mundo. Foi a partir desse momento que a influência do mal se infiltrou em tudo, desde a natureza até o coração dos homens. O pecado original, o engano da serpente e a presença dos anjos caídos são como sementes que germinaram lentamente, até que o mundo se tornou irreconhecível. Muito antes de o mundo existir, havia o reino celestial, um lugar de beleza incomparável, onde cada estrela parecia cantar em harmonia com o Criador. Entre os anjos, havia um que brilhava mais que todos: Lúcifer, cujo nome significava portador da luz. Sua aparência era deslumbrante.
Sua pele parecia feita de ouro líquido e suas asas, incrivelmente vastas, refletiam todas as cores do arco-íris quando tocadas pela luz divina. Mas foi sua beleza que o perdeu. Lúcifer começou a olhar para si mesmo mais do que para o Criador. Seus olhos, antes radiantes de adoração, tornaram-se cheios de inveja. Ele desejava a glória para si. E assim ele começou a sussurrar entre os anjos, atraindo seguidores com promessas de poder e liberdade. Por que servir quando podemos governar? Ele dizia. Sua voz era hipnotizante e muitos foram atraídos por ela. Quando a rebelião explodiu, foi como um terremoto celestial. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e sua queda foi como um relâmpago cortando os céus. Agora, no exílio, ele assumiu um novo nome: Satanás, o adversário. Ele não apenas odiava Deus, mas também tudo o que Deus amava, incluindo a humanidade. No Jardim do Éden, Satanás não apareceu como o ser glorioso que uma vez foi, mas como uma serpente. Não era uma cobra comum, mas algo encantador e perturbador ao mesmo tempo. Seus olhos eram como rubis brilhantes e suas escamas pareciam feitas de vidro polido. Sua voz sedutora se infiltrava nos ouvidos como uma canção perigosa. Ele se aproximou de Eva com uma pergunta simples, mas venenosa. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa semente de dúvida foi tudo o que ele precisou. Eva, atraída pela ideia de se tornar como Deus, comeu o fruto proibido e compartilhou com Adão. Naquele momento, algo mudou. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. O jardim, antes cheio de vida, agora parecia menos vibrante e, acima de tudo, a ligação direta entre Deus e o homem foi rompida. Essa separação não era apenas espiritual, ela afetava toda a criação. Animais que antes andavam pacificamente começaram a se afastar. As plantas, antes sempre em flor, começaram a murchar. E os homens? Eles carregavam o peso do pecado, um peso que não podiam suportar sozinhos. Essa corrupção não parou por aí. Satanás e seus anjos caídos continuaram a influenciar o mundo. Eles assumiam formas humanas para enganar, apareciam como sombras na noite, ou falavam através de ídolos que os homens adoravam. Cada um deles tinha uma aparência única. Alguns eram altos e magros, com olhos que brilhavam como estrelas mortas. Outros eram pequenos, mas com asas deformadas, e suas vozes soavam como o vento soprando em túneis vazios. Cada presença deles trazia um frio inexplicável, como se a luz fugisse de onde estavam. Lúcifer, embora caído, ainda observava tudo com o olhar afiado de um predador. Ele sabia que o mundo estava cada vez mais vulnerável à sua influência, e ele gostava disso. Para ele, cada alma perdida era uma pequena vingança contra o Criador. Essa origem do mal trouxe caos, destruição e uma desconexão espiritual que ecoava em todos os aspectos da vida. Não era apenas uma rebelião celestial, era o início da luta pela alma da humanidade. A vida antes do dilúvio tinha algo que hoje pareceria impossível, uma longevidade extraordinária. Imagine viver séculos, acumulando conhecimento, habilidades, mas também rancores e pecados. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Matusalém, um dos descendentes de Sete, alcançou a incrível marca de 969 anos. Não era apenas uma questão de tempo, era um reflexo do ambiente perfeito que Deus havia criado. Dizem que o mundo era coberto por uma espécie de cúpula de vapor de água, como um escudo celestial que protegia a terra da radiação e dos elementos nocivos. Esse manto criava um clima ameno, com chuvas suaves e vegetação abundante.
As florestas eram tão densas e vibrantes que o som do vento dançando entre as folhas era quase uma música constante. Os rios eram cristalinos, como espelhos líquidos, refletindo um céu de um azul tão puro que parecia eterno. Esse ambiente proporcionava não apenas saúde, mas uma conexão quase palpável com a criação. Cada nascer do sol parecia uma celebração, com cores que se derramavam pelo horizonte como pinceladas de fogo e ouro. Era um mundo onde a terra dava seus frutos sem resistência, onde os animais conviviam em harmonia com os homens. Mas essa longevidade também trouxe desafios. Com tanto tempo, os homens não apenas aprenderam a criar e inovar, mas também a odiar, tramar e destruir. Um coração que guarda mágoas por décadas se torna um campo fértil para a maldade. A civilização crescia, mas, em vez de se aproximar de Deus, ela se afastava. A terra, antes tão generosa, começou a ser explorada de forma impiedosa. O homem, criado para cuidar da criação, começou a destruí-la. Com vidas que ultrapassavam séculos, as pessoas tinham mais tempo para ceder às suas paixões e se perder na corrupção. A prática de pecados menores evoluía ao longo das décadas para estilos de vida inteiramente dedicados à violência, luxúria e idolatria. Cidades inteiras foram fundadas por homens que passaram séculos aperfeiçoando seus métodos de opressão e domínio. Em uma vila próxima ao grande rio Pison, um homem chamado Haral vivia isolado em uma mansão luxuosa. Ele era um comerciante bem-sucedido, com quase 500 anos de experiência. Haral começou sua carreira negociando alimentos, mas ao longo dos anos percebeu que podia enriquecer explorando os mais fracos. Ele controlava os mercados locais, manipulava os preços e fazia com que famílias inteiras se endividassem, tornando-as suas servas. Seu nome se tornou sinônimo de ganância, mas ele não se importava. Com tanto tempo de vida, por que não aproveitar tudo o que o mundo pode oferecer? Era o que dizia. Com vidas tão longas, as gerações coexistiam por séculos, criando tensões únicas. Filhos cresciam à sombra de pais que viviam por centenas de anos, e netos herdavam rivalidades familiares que nunca se resolviam. O ressentimento entre clãs frequentemente se transformava em guerras que duravam gerações. Uma dessas disputas aconteceu entre os descendentes de Caim e Sete. Os filhos de Caim, que tinham abandonado completamente os caminhos de Deus, viam os descendentes de Sete como fracos e ingênuos. Em uma tentativa de expandir suas terras, um exército liderado por descendentes de Caim atacou uma aldeia pertencente à linhagem de Sete. O conflito durou mais de 100 anos, com combates esporádicos, emboscadas e tragédias familiares. Nenhum lado venceu completamente, mas as marcas do ódio permaneceram por gerações, criando um ciclo interminável de violência. Entre os mais antigos, ainda havia aqueles que se lembravam das histórias de Adão e Eva, transmitidas diretamente por seus próprios lábios. A primeira grande tragédia da humanidade não foi apenas um ato de desobediência, mas de violência entre irmãos. É impossível compreender a decadência moral do mundo antes do dilúvio, sem olhar para Caim e Abel. Esses dois homens, filhos de Adão e Eva, foram o primeiro reflexo das escolhas que todos os humanos viriam a fazer: caminhar com Deus ou se afastar dele. Caim era agricultor, suas mãos calejadas pelo trabalho duro na terra, enquanto Abel, pastor de ovelhas, cuidava de seu rebanho com paciência e dedicação. Quando chegou o momento de oferecer sacrifícios a Deus, Abel escolheu os melhores e mais saudáveis animais de seu rebanho, enquanto Caim trouxe frutos da terra.
Mas não eram apenas as ofertas que Deus observava, era o coração por trás delas. O coração de Abel era puro, cheio de reverência e gratidão. Mas o de Caim era pesado, marcado pela inveja e orgulho. Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim, algo se partiu dentro dele. A inveja queimou como um fogo e sua raiva cresceu até se tornar incontrolável. Uma noite, sob o céu estrelado, Caim chamou Abel para o campo. As estrelas eram tão brilhantes que pareciam testemunhas silenciosas. Mas o que começou como uma conversa, rapidamente se transformou em algo sombrio. O som abafado de um golpe ecoou na escuridão, e Abel caiu ao chão. Sua respiração enfraqueceu, até que cessou por completo. Caim ficou ali parado, com as mãos tremendo e cobertas de sangue, enquanto o silêncio do campo se tornava ensurdecedor. Quando Deus confrontou Caim, a pergunta ecoou como um trovão em sua alma. Onde está Abel, teu irmão? Caim tentou escapar da responsabilidade com uma pergunta fria e calculada. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus sabia, ele sempre soube. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A maldição que Deus colocou sobre Caim não foi apenas um castigo, mas um símbolo do afastamento que o pecado causa. Ele foi condenado a vagar como fugitivo, incapaz de encontrar paz. Mesmo assim, Deus colocou uma marca nele, um sinal de que ninguém poderia matá-lo. Caim, carregando o peso de seu crime, partiu para construir uma cidade chamada Enoque, em homenagem ao seu filho. E ali começou a civilização corrompida. A linhagem de Caim foi marcada por violência e orgulho. Lameque, um de seus descendentes, foi o primeiro a praticar poligamia e vangloriou-se de cometer assassinato. Ele declarou: se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. Esse tipo de arrogância e violência começou a se espalhar como uma praga, infectando toda a humanidade. Mas enquanto a linhagem de Caim se afundava na escuridão, uma nova esperança surgia na linhagem de Sete. Quem eram essas pessoas que se recusaram a seguir o caminho da violência? E como Deus usou um deles para trazer luz em meio à escuridão? Isso nos leva à próxima parte, a linhagem dos justos. Enquanto a linhagem de Caim espalhava violência e corrupção pelo mundo, a linhagem de Sete caminhava em uma direção diferente. Quando Adão e Eva tiveram Sete, o nome escolhido para ele não foi por acaso. Sete significava substituto, pois ele nasceu após a morte trágica de Abel. Era como se Deus estivesse plantando uma nova semente de esperança, uma linhagem que preservaria a conexão com o Criador. Os descendentes de Sete não buscaram poder ou glória. Eles voltaram seus corações para Deus, reconhecendo que a verdadeira força vinha de sua presença. Foi nessa linhagem que nasceu Enoque, uma figura que se destacava em um mundo cada vez mais corrompido. Enoque era diferente. Desde jovem, ele parecia ter um brilho nos olhos, como se visse algo que os outros não podiam enxergar. Sua devoção a Deus era evidente em tudo o que fazia. Ele não apenas falava sobre o Criador, ele vivia como se andasse lado a lado com ele. As Escrituras dizem que Enoque andou com Deus e não viu a morte, porque Deus o tomou para si. Mas o que isso significa? Imagine um homem tão conectado ao divino que, em vez de experimentar a morte, ele simplesmente desapareceu da terra, sendo levado diretamente para a presença de Deus. Essa história ressoou por gerações, como uma lembrança de que a fidelidade ainda era possível em meio à escuridão. A linhagem de Sete também gerou outro nome importante, Matusalém, o homem mais velho já registrado, que viveu 969 anos. Seu nome tinha um significado profético, algo como "quando ele morrer virá". E de fato, o ano da morte de Matusalém
foi o ano em que o dilúvio começou. Enquanto a linhagem de Sete permanecia fiel, eles também enfrentavam desafios. Eles eram minoria em um mundo que glorificava o pecado. As pessoas ao redor os viam como antiquados, presos a uma crença ultrapassada. Mas eles não desistiram. A linhagem dos justos era como uma chama pequena, mas constante, que resistia ao vento do pecado. Essa resistência espiritual não passou despercebida. Enquanto os descendentes de Sete clamavam a Deus, ele também os observava. Era como se Deus estivesse esperando o momento certo para agir, permitindo que a humanidade escolhesse entre a luz e as trevas. Mas as trevas pareciam vencer. A corrupção continuava a se espalhar, e até mesmo os justos sabiam que o mundo estava chegando a um ponto de ruptura. Mas por que o pecado continuava a crescer tão rapidamente? Que forças sombrias estavam por trás disso? Para entender como o mundo mergulhou na escuridão, precisamos voltar à influência dos Nefilim e dos anjos caídos, cujas ações transformaram a terra em um lugar quase irreconhecível. Com o passar dos séculos, a humanidade se afastava cada vez mais de Deus. A corrupção não era mais algo isolado, era um modo de vida. Desde as cidades dominadas pelos Nefilim até as aldeias mais distantes, a violência, a cobiça e a idolatria tinham se tornado normais. O mundo que Deus havia criado com tanto amor agora estava irreconhecível. A terra estava cheia de sangue. Disputas por território, por riqueza ou simplesmente por poder resultavam em massacres constantes. Um agricultor comum, tentando apenas colher o suficiente para alimentar sua família, podia ser atacado e morto por um bando de saqueadores. A justiça havia se tornado uma palavra sem significado. O forte oprimia o fraco, e os fracos eram esmagados sem piedade. As cidades, que deveriam ser centros de cultura e civilização, eram lugares de decadência e terror. Templos foram erguidos não para adorar ao Criador, mas para deuses falsos e entidades sombrias. O som de tambores e gritos ecoava à noite, acompanhando rituais que misturavam idolatria, violência e perversidade. Era como se os próprios céus tivessem fechado os olhos para não ver o que acontecia. Uma mulher chamada Ayla vivia em uma dessas cidades. Ela era mãe de 3 crianças pequenas e fazia o que podia para protegê-las. Seu marido havia sido morto durante um assalto ao mercado local, e ela agora trabalhava dobrado para manter seus filhos alimentados. Ayla sabia que algo estava errado com o mundo. Ela sentia o peso de uma presença maligna em cada esquina, em cada olhar. Mas como muitos outros, ela se perguntava: por que Deus permite que isso continue? Por que Ele não faz algo? Enquanto isso, na região rural, agricultores como Harã enfrentavam problemas diferentes. A terra que antes dava frutos em abundância, agora parecia resistir a qualquer tentativa de cultivo. A chuva tornava-se cada vez mais escassa, e quando vinha, era acompanhada de ventos que destruíam mais do que ajudavam. Harã passava noites em claro, olhando para os campos secos e perguntando a si mesmo o que havia acontecido. Ele tinha ouvido histórias sobre o Criador, mas esses contos pareciam tão distantes quanto as estrelas. A violência, a idolatria e a injustiça não apenas dominavam as ações humanas, mas também poluíam os próprios pensamentos das pessoas. A Bíblia descreve essa era dizendo que toda a imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente má. Era como se o mal tivesse se tornado a única linguagem falada. Mesmo os justos da linhagem de Sete não podiam ignorar o que estava acontecendo ao seu redor. Eles tentavam resistir à corrupção, mas a pressão para se conformar era enorme. As vozes que clamavam pela verdade eram abafadas por gritos de zombaria e desprezo.
E, em meio a tudo isso, o silêncio de Deus era ensurdecedor. Mas será que Deus realmente estava em silêncio? Será que ele não estava enviando sinais de que algo estava para acontecer? Ventos estranhos, rios secando abruptamente e até comportamentos inexplicáveis nos animais pareciam indicar que o mundo estava caminhando para um ponto de ruptura. Enquanto o mundo mergulhava cada vez mais na corrupção, a natureza começou a responder de formas estranhas, como se ela própria estivesse reagindo ao peso do pecado. Fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer em diferentes regiões, deixando até os mais arrogantes desconfiados de que algo estava profundamente errado. Em uma manhã que parecia comum, os céus sobre uma cidade começaram a escurecer sem explicação. Não havia nuvens, mas uma escuridão densa pairava no ar, cobrindo tudo como um manto. Os moradores olhavam para cima, confusos e aterrorizados, enquanto o som do vento assobiava como um grito distante. Alguns correram para os templos, tentando apaziguar seus deuses, enquanto outros apenas se trancaram em casa, temendo o pior. Essa escuridão durou dias, deixando todos em um estado de angústia. Rios antes abundantes começaram a secar sem motivo aparente. Harã, o agricultor que lutava para sustentar sua família, testemunhou um desses eventos. Ele observou incrédulo, enquanto o rio que corria ao lado de suas terras encolhia a cada dia, até que tudo o que restava era um leito seco e rachado. Sem água, a vida ao redor começou a desaparecer. Os animais fugiram e as árvores morreram lentamente, como se o próprio coração da terra tivesse parado de bater. Os animais também começaram a agir de forma estranha. Manadas de cervos, antes dóceis, tornaram-se agressivas, atacando qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Em uma aldeia ao sul, um bando de lobos desceu das montanhas e cercou as casas durante noites consecutivas, uivando de forma tão intensa que parecia um lamento. Mas talvez o evento mais assustador tenha ocorrido em uma cidade que abrigava um dos maiores templos dedicados a deuses falsos. Durante uma noite de festividades, onde o vinho e a perversidade corriam livremente, a terra começou a tremer. Não era um tremor comum. Era como se algo gigantesco estivesse tentando emergir do solo. O templo, que era uma estrutura imensa feita de pedra, desabou repentinamente, matando quase todos que estavam dentro. Os poucos sobreviventes fugiram, gritando que tinham ouvido vozes saindo das ruínas, sussurrando algo que ninguém conseguia entender. Mas houve um sinal ainda mais tenebroso. Em uma tarde, quando o sol estava em seu auge, algo impossível aconteceu. O céu, que antes era de um azul vívido, começou a se tingir de vermelho. O sol parecia se apagar lentamente, mas ao invés de escurecer completamente, ficou com uma coloração como sangue. As pessoas saíam de suas casas, aterrorizadas, olhando para o céu com bocas abertas em espanto. Na pequena vila de Zofar, uma mulher chamada Líris segurava seu bebê nos braços, chorando enquanto olhava para o céu. Ao seu redor, outras pessoas gritavam que era um sinal de que os deuses estavam irados. Um idoso, conhecido por ser cético, declarou: "Isso é apenas um fenômeno natural. Não há deuses, apenas o acaso." Mas sua voz tremeu, traindo o medo que ele tentava esconder. O eclipse durou horas. Durante esse tempo, os animais da vila ficaram inquietos. Cachorros uivavam sem parar, aves batiam descontroladamente em suas gaiolas e até mesmo os insetos pareciam desaparecer. Quando o sol finalmente voltou ao normal, a vila ficou mergulhada em um silêncio desconfortável. A cada novo evento, mais pessoas começaram a se perguntar: será que isso é um aviso? Mesmo aqueles que zombavam de qualquer ideia de um Criador
começaram a sentir um medo inquietante. Era como se o próprio mundo estivesse dando sinais de que algo maior estava por vir. Apesar disso, muitos continuavam ignorando ou justificando os fenômenos. Alguns diziam que eram apenas ciclos da natureza, enquanto outros simplesmente preferiam não pensar no assunto. Mas para aqueles que ainda buscavam a Deus, os sinais eram claros. O tempo estava se esgotando. Mas como a humanidade reagiu quando ficou evidente que o tempo estava acabando? Os sinais sobrenaturais estavam por toda parte, mas a humanidade, em sua maioria, permanecia obstinada. O que restava de esperança ou temor em seus corações parecia ser abafado pelo orgulho e pela busca desenfreada por prazeres. Deus, porém, havia estabelecido um limite. Um prazo de 120 anos foi dado. Esse tempo não era apenas uma contagem regressiva, era uma oportunidade para arrependimento, uma última chance de mudar o destino da humanidade. Mesmo com o tempo se esgotando, a terra continuava a ser palco de atrocidades. Em uma cidade próxima ao litoral, um líder chamado Baleque decidiu zombar dos rumores de um julgamento divino. Ele ergueu um altar ao Deus da tempestade, exigindo que a população se unisse a ele em um sacrifício coletivo para garantir que as chuvas voltassem. Naquela mesma noite, enquanto o ritual ocorria, ventos incomuns começaram a soprar e as águas do mar avançaram como nunca antes. As ondas destruíram boa parte da cidade, mas Baleque e seus seguidores atribuíram isso a um sinal de que seus deuses estavam respondendo, recusando-se a ver a verdade. Enquanto isso, em outras partes do mundo, um silêncio assustador começou a tomar conta. As pessoas percebiam que algo estava diferente. Os animais, normalmente barulhentos, pareciam quietos demais. As noites eram estranhamente serenas, sem o som de grilos ou vento. Era como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando pelo inevitável. Aqueles que ainda buscavam a Deus sabiam que o tempo estava acabando. Entre eles estava Lameque, o pai de Noé. Antes de morrer, ele chamou seu filho e o abençoou, dizendo: Deus nos trará descanso das nossas obras e do trabalho árduo de nossas mãos, causados pela maldição sobre a terra. Lameque não sabia exatamente como isso aconteceria, mas confiava que Deus tinha um plano. O prazo de 120 anos estava chegando ao fim, e Deus observava a humanidade. A corrupção não havia diminuído. Pelo contrário, parecia estar mais forte do que nunca. Mesmo os justos que ainda caminhavam com Deus sentiam o peso do pecado ao seu redor. E então veio o silêncio final. Esse silêncio era diferente de tudo que já havia acontecido. Era pesado, opressor. Não era apenas a ausência de som, mas a presença de algo imenso, algo que estava além da compreensão humana. Durante esse período, muitos começaram a se perguntar: será que esse é o fim? Outros, porém, simplesmente continuaram vivendo como se nada fosse acontecer, rindo dos rumores de julgamento. Então, chegou o momento, o dia que marcaria o fim de um mundo e o início de outro. A humanidade, em sua maioria, não percebeu quando tudo começou. Não houve aviso de trombetas nem sinais no céu dessa vez. Mas quando as primeiras gotas caíram, algo mudou no ar. Não era uma chuva comum, era pesada, como se cada gota carregasse o peso do julgamento. A chuva não era como as que conhecemos hoje. Era uma torrente avassaladora, com gotas tão grandes e intensas que atingiam o solo como martelos. Em segundos, a terra que antes era seca se transformou em lama. Mas não foi apenas o céu que se abriu. A terra também começou a ceder. Fontes subterrâneas romperam, expelindo água como se fossem vulcões líquidos. Rios transbordaram de maneira inimaginável.
e o som das águas rugindo era ensurdecedor. Era como se o próprio planeta estivesse gritando, purgando toda a corrupção que havia absorvido por séculos. As montanhas começaram a desaparecer sob o avanço das águas, enquanto florestas inteiras eram arrancadas pelas raízes e carregadas como brinquedos nas correntezas. As cidades, símbolos do orgulho humano, foram as primeiras a sucumbir. Templos desmoronaram, palácios foram engolidos e torres caíram como se fossem feitas de areia. Os gritos das pessoas misturavam-se ao rugido das águas, criando um som de desespero que ecoava até os confins do mundo. Aqueles que antes riam e zombavam agora corriam sem rumo, tentando escalar rochas ou árvores, mas não havia escapatória. As águas vinham de todos os lados, implacáveis. Em uma aldeia à beira de um rio, uma mulher chamada Aila segurava seus 2 filhos pequenos enquanto tentava alcançar um ponto mais alto. O chão escorregadio e as águas violentas dificultavam seus passos. Ela olhou para o céu e gritou não com raiva, mas com um clamor desesperado: Deus, salve meus filhos! Mas as águas não perdoavam. Enquanto ela tentava subir, uma onda poderosa os engoliu, arrastando-os para as profundezas. E assim, milhares de histórias semelhantes se repetiam em cada canto da terra. Na costa, as ondas do mar subiram de forma inexplicável, avançando como um monstro devorador. Barcos eram lançados contra penhascos e grandes criaturas marinhas, antes escondidas no fundo do oceano, eram arremessadas para fora. Era como se a própria criação estivesse em caos total, destruindo tudo o que encontrava. Em contraste, a arca flutuava. Enquanto o mundo se desintegrava ao seu redor, aquela estrutura imensa de madeira permanecia firme, enfrentando as ondas como um gigante imóvel. Dentro dela, Noé e sua família ouviam os sons do apocalipse do lado de fora. O rugido das águas, o grito das pessoas, o estalo das árvores sendo quebradas. Era impossível não sentir o peso do julgamento. E então o mundo ficou submerso. Onde antes havia montanhas, agora havia apenas um mar infinito. A criação, antes tão bela e vibrante, estava escondida sob as águas, como se Deus tivesse coberto tudo com um véu de silêncio. Não restou nada além da arca e do oceano sem fim. A história do dilúvio não é apenas sobre destruição, mas sobre recomeços. Deus purificou a terra, mas preservou a esperança para um futuro melhor. E esse futuro começou com um homem chamado Noé. Clique nesse vídeo para saber como foi a história de Noé para sobreviver ao dilúvio e construir a arca